Olha, nós estamos no Galpão das Artes, um cenário diferente, preparado para esse momento, porque nós estamos no final de um ano e mesmo num ano difícil, como foi o ano passado, mas o Galpão das Artes está fechando o ano para celebrar. Já deu para perceber onde nós estamos? Olha o cenário criado aqui, olha, algumas artes do nosso sacramento e uma mesa cheia de vitórias, de conquistas, de títulos, por onde o Galpão passou, por onde o Galpão andou, levou sua história e por onde pessoas inteligentes, pensantes, analisaram o que fez essa instituição, mesmo de portas fechadas a maioria do tempo, neste ano, mas conseguiu mostrar o que é que acontece aqui e por que essa premiação, essas histórias chegaram até aqui. Fábio André está aqui, estamos mergulhados na cultura. Olha a camisa que ele está vestindo, lá do Bloco do Homem da Meia-Noite. Mesmo que ele não saia, mas ele está aqui com a gente. Fábio André, bom dia. Bom dia, Gonçalves, bom dia, ouvintes da Cultural FM e internautas, né, da Web TV. É notícia. Bom, gente, é um momento de inteira gratidão. Nós entendemos que o fechar das cortinas, né, o concluir de um ano, de um ciclo chamado 2021, existem sim as conquistas, existem sim os resultados, existem sim as colheitas, né? E das colheitas de diversas áreas. Vamos pontuar o campo do teatro, inicialmente. Histórias para Voar, que foi um produto criado em fevereiro, especificamente com recursos da Lei Aldir Blanc do ano passado. Nós tivemos a possibilidade de transformar uma live em espetáculo. Ou seja, a reinvenção aconteceu. O recurso que Charlon utilizou para que pudéssemos ganhar o mundo e fazer voar. Depois, no campo social, nós tivemos aí o acompanhar de famílias que chegamos em dezembro cumprindo. Ou seja, foram 2 anos contemplando 25 famílias e tendo a criança como foco. Depois, as parcerias, elas foram se ampliando. Diante dos diálogos que eram mantidos, eu percebo que um deles, eu posso pontuar porque foram muitos, mas o mais significativo, que está mais recente no registro da memória, é essa parceria entre o Museu de Arte Sacra de Olinda, né, que é o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, que fica em Olinda, que pertence à gestão do Dom, que tem uma ação voltada para a Fundarp, né, para o governo do estado de Pernambuco, e que teve a inserção e teve a mediação feita pela Secretaria de Cultura e Secretaria de Administração de Limoeiro. Nós entendemos que uma ida nossa a um museu é muito pertinente. E eu sempre vinha falando do Museu de Glória do Goitá. E agora a gente está falando do Museu de Arte Sacra de Pernambuco, né? Então, o que nós percebemos, né, o que a gente consegue sublinhar, essas intervenções que são feitas, elas fortalecem, porque são possibilidades e oportunidades que vão se abrindo, né? Onde teatro, artes visuais, né, a própria literatura, o texto que nós levamos de Maciel França, do Cordel, fruto da mostra cultural que a Secretaria de Cultura promoveu. Aí aqui a gente registra, né, os nossos agradecimentos a Dolores, a Saulo Melo, enquanto secretário da administração, ao gestor, né, Orlando Jorge, e a própria Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, Flávia Melo. Ô Fábio, teve um caso agora no final do ano que eu não entendi. A gente tinha um filme aqui contando a história do Limoeiro que era O Sumiço da Santa. Isso depois se transformou na Santa Sumiu? É verdade, foi o seguinte, é uma intervenção. Charlon fez uma releitura, transformando a encenação do filme, né? Ou seja, o produto final do filme, e nisso ele entendeu que o texto de Maciel França é um texto forte, né? Feito para que a gente pudesse dar uma continuidade e celebrar.
Porque lá em Olinda está a sede do Centro de Cultura Luiz Freire, que foi a instituição que fez toda a gravação. E nós estávamos indo para lá. Então, coincidentemente, nós estávamos no mesmo território e celebrando o tempo que o filme foi projetado. Então, aí a TV Universitária também entrou, que na época era uma TV ligada aos nossos trabalhos e às ações do Centro de Cultura Luiz Freire, chamada TV Viva. Fábio, isso aqui, 27º JGE. Olha aqui, pessoal. É muito bonito isso aqui. O que é que significa isso aqui, Fábio? Olha, é o reconhecimento através de uma comissão de avaliação, que é o Janeiro Conecta, porque o janeiro deste ano, que foi em janeiro, ele aconteceu para que pudesse reconhecer 15 instituições, que foi a Copergás, que é a instituição que estava fazendo a ação do Janeiro de Grandes Espetáculos, reconhecendo as nossas ações direcionadas no combate ao Covid-19, na pandemia, em relação às entidades beneficiadas, que eram os circenses e o programa Arte Educação, com 25 famílias. Então, esse foi o nosso reconhecimento. Foi um prêmio que nós não fomos nem receber e nem sabíamos que estavam inscritos. Então, isso foi um momento assim, de muito reconhecimento, porque naquele instante eu também estava com Covid, né? Então, como eu estava desconectado e o janeiro estava no Conecta, então, só 3 dias após que eu fui, né, notificado e visto que realmente esse foi um pontapé inicial para que disséssemos um sim à continuidade das nossas ações. Agora, você fechou o ano, claro que a gente vai ter muitas coisas para falar, mas a semana passada você foi para a Universidade Federal de Pernambuco e trouxe aqui um material muito bonito. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas atribuições e na qualidade de presidente do Conselho Universitário, concede ao Centro de Criação Galpão das Artes a medalha Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, pelos relevantes serviços prestados. A Universidade e Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco foi no dia 16 de dezembro, que eu inclusive pensava que era no dia 17, por isso eu não fui. Fábio, aqui, olha que coisa linda. Muita gente está perguntando se essa medalha realmente é de ouro. Ela vale ouro pela história que está chegando ao galpão, não é verdade? Mas é um documento que vai render muito respeito, que vai render muita qualificação esse pessoal que aqui vive o Galpão das Artes, trazendo para cá um documento e uma medalha com registro da Universidade Federal de Pernambuco e com o nome de Paulo Freire. Fábio André, o que foi isso? Que conquista é essa? Como é que você soube disso tudo dentro da inocência do Galpão com relação ao corre-corre para que você fosse indicado para isso aqui? Inicialmente foi uma seleção, né? Nós não nos inscrevemos, igual ao do janeiro, nós não nos inscrevemos. Alguém é proponente da ação. E o mais incrível foi saber quem propôs esse reconhecimento, essa condecoração, né? Porque é uma condecoração. Foi a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Existe dentro da UNE o CUCA, que é o Círculo Universitário de Cultura e Arte. Esse grupo, eles fazem uma pesquisa e fazem um acompanhamento dos pontos de cultura. Com a extinção do Ministério da Cultura e com a permanência do ponto de memória e o fortalecimento do mini museu, e ter tido uma repercussão a nível de Brasil, porque houve um reconhecimento nacional dessa ação dos brinquedos, e também por saberem quem era a dona da luz, né, a agricultora lá de Vila Mendes, que produzia brinquedo a partir da palha do milho, e nisso nós entendemos que eles pesquisaram, identificaram e fizeram a defesa. Sendo que o propor leva a uma comissão, né? E o reitor, ele outorga, né, o resultado do grupo avaliativo. Então, chega num momento também muito forte, que são as celebrações de Paulo Freire, que de repente, a gente tem que sublinhar isso,
querem tirar o título de patrono, né, de Paulo Freire como patrono da educação do Brasil. E nós entendemos a relevância desse homem, desse grande professor, porque o exterior vem estudá-lo. E uma concha acústica existe na Universidade Federal em homenagem ao estudante da universidade que transformou-se em professor, que lançou diversos artigos, que lançou livros, que foi secretário de Educação em São Paulo, né, ao lado de Marilena Chauí, que é uma grande filósofa e educadora, e trabalhos assim fortes. Eu entendi, no discurso lá apresentado pela UNE, o Marjorie, ele falava do movimento MCP. E realmente tem sintonia. O que nós promovemos aqui não é uma ação voltada para o umbigo do centro de criação. As escolas sabem disso. As cidades vizinhas, né, de toda a vizinhança, entendem que nós tivemos participações e que essas participações elas não se limitaram ao universo do teatro. É incrível como as nossas crianças que vêm para cá, elas não trabalham o teatro como teatro. Elas trabalham a leitura como motivação e acabam tendo a possibilidade de fazer o teatro, mas não é foco nosso. As oficinas de férias também são oportunidades, ou seja, um leque de ações justificando um título que é um título de toda uma cidade. Eu não entendo que isso seja apenas do Centro de Criação Galpão das Artes. É da emissora de rádio, né? É de uma associação de bairro, é de uma escola, né? É dos poderes constituídos de uma forma geral, de Ministério Público, insere todos os contextos, porque nós somos avaliados em todos os pontos. Ao mesmo tempo, quando esse resultado sai no mês de novembro, a Fundação Itaú consagra e confirma uma doação específica de kits de livros de um programa de leitura. Então, se a leitura é o nosso caminho e se existe um espetáculo chamado Histórias para Voar, que trabalha com música ao vivo, com pessoas do quilate, de Amanda Souza, não é? Que nasce do Show de Calores, de Aldemir Freire, que é um músico, mas que é um educador social. Então, o entendimento nosso, que somos também educadores e tivemos uma formação na FACAL, porque a maioria nossa viemos da primeira turma de pedagogia, Gonçalves. É bom que a gente leve o quanto é importante esse curso da FACAL, porque os professores nossos foram qualificados e continuam sendo qualificados. Aqui vai o nosso agradecimento ao reconhecimento da FACAL em relação ao nosso trabalho, na professora Matilde e na coordenadora da professora Viviane. Então, esse conjunto de ações, ele é dividido, ele é contemplado, ele é dado como um fôlego, é um combustível, sim. Aí vamos a uma pergunta. E quanto foi para a conta do galpão? Olha, em números não foi nenhum, mas vamos dizer assim, a responsabilidade e o título deixa o nosso currículo muito forte. Ou seja, internacionalmente falando, nós temos uma franquia. E essa franquia nos permite, por exemplo, uma ida e volta para a Universidade de Coimbra, as diversas universidades que a gente tem mantido, como era no caso da nossa ida para o Rio de Janeiro, eram 2 universidades. Então, tudo isso, quando junta, proporciona. E dividimos tudo isso, socializamos, partilhamos com as entidades, o Instituto Padre Luiz Chequim, o Espaço Chirilique, a Companhia de Eventos Leonarte, né? E a Obra Social Santa Isabel, o Conselho da Assistência Social e o Conselho de Direito da Criança. Ô Fábio, estamos falando dessas coisas boas, mas estamos lembrando aqui que no início do ano você suava e rebolava para entregar cestas às famílias. Depois disso tudo, vinha aqui os atores circenses, né?
em busca dessa ajuda. O galpão era o responsável por isso, em busca de material que pudesse higienizar contra a pandemia, que viesse buscar alimentos, a forma deles sobreviverem. Muitos perderam seus circos, venderam cadeira, desmontaram picadeiro para o resto da vida, e vai ser muito difícil remontar. E você viveu essa vida com esse pessoal. Depois, quando a vacina começou a aparecer, veio as visitas guiadas. O galpão timidamente começou a abrir as portas para receber aqui alguns cantores, alguns artistas, alguns espetáculos. Então, foi um ano, no geral, triste e feliz. Então, deixe aqui uma mensagem final desse ano de 2021. As pessoas que contribuíram, aquelas que aqui fizeram o galpão acontecer, aquelas que passaram por aqui para ver o que acontece aqui, e diretamente o público, né? Em nome dos que fazem também as eliminatórias dos Calouros de Limoeiro, já estamos gratos a você por 2 anos aqui dentro também. A palavra e o verbo que mais cabe para essa ocasião é esperançar, né? Nós não podemos perder a esperança. A incerteza do dia seguinte, ela é natural porque a guerra não terminou. A sua fala referente ao uso de máscara na última sexta-feira, Gonçalves, ela foi importante porque a vida é mais importante. É muito simples. É muito simples. Então, não adianta montar a lapinha e, ao mesmo tempo, paralelo a essa lapinha, nós não termos esse zelo pela minha vida e pela vida de quem está dentro da minha casa, dentro das nossas casas. O papel da imprensa nessa guerra contra o Covid-19 foi a guerra da informação, o que era mais preciso. Então, verbo é esperançar, é dizer, sigamos em frente, plantando, porque colher é importante, mas não existe colheita sem plantio, e é preciso plantar esperança. Fale de Natal e Ano Novo. O Natal, o menino que nasce, ou o menino que é esperado, que é aguardado, ele já sabia que iria ter o seu fim aos 33 anos, porque era uma missão. Que a nossa missão de servir seja de continuidade, embebida na fonte da esperança. E que 2022 nós não deixemos cair a peteca, porque é da peteca, na mão, no subir e descer, que existe um movimento, que é o do Mané Gostoso, que faz 360 graus e a gente fica sendo um grande malabarista. Um dia a gente erra, 2 dias a gente acerta, depois leva uma queda, se levanta, levanta a poeira e segue em frente. E dá a volta por cima, como se diz, né? Conversamos aqui com o Fábio André, dando um balanço nesse ano de 2022, de 21, nas ações que aconteceram aqui no Galpão das Artes, nas premiações conquistadas, nos espetáculos apresentados e principalmente nas dificuldades enfrentadas. Bom, os trabalhos de filmagens foi de Júnior Silva, reportagens de Gonçalves Filho para a Cultural FM e para a Web TV A Notícia.